Olá, começa agora o Tela 1 dessa segunda-feira, dia 20 de agosto de 2012. Confira agora os destaques dessa edição. Tem início a Semana de Comunicação da Universidade Positivo. Projeto instala 46 casinhas de pássaros no campus. A ação da Campanha Nacional de Atualização Vacinal na Rede Municipal de Saúde acontece durante a semana. Eu sou o Juliano Gondim. E eu, Júlia Lacerda. O Tela 1 de hoje está no ar. Nesta segunda-feira começou a segunda edição da Semana de Comunicação. A organização do evento é dos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda da Universidade Positivo. Na manhã desta segunda-feira, os cursos de comunicação social da Universidade Positivo deram início à Semana da Comunicação. São 3 dias de programação especial com oficinas e palestras gratuitas e abertas ao público. O tema principal desta semana procura homenagear e estudar o jornalista e escritor Nelson Rodrigues. Das 13 palestras apresentadas, 5 são específicas sobre vida e obra de um dos mais notáveis cronistas e dramaturgos brasileiros. E quem chegou na Universidade Positivo nesta manhã foi surpreendido pela decoração feita especialmente para a Semana da Comunicação. E trabalhei esse semestre com a minha turma de terceiro período, intervenções no campus. Algumas das intervenções foram beijos no asfalto, vocês devem ter percebido que no asfalto aqui da faculdade, alguns lugares tinham alguns beijinhos, como se fosse de batom. E outra intervenção era justamente para a Semana de Comunicação, que são os corações com frases do Nelson Rodrigues. Então o que nós fizemos? Nós aproveitamos caixas de bombons que era do projeto já de levar chocolate para asilos e para crianças. Como reciclagem, nós pegamos essas caixas de bombons, fizemos os corações com algumas frases do Nelson e colocamos pelo campus, justamente aqui no Bloco Azul, concentrado aqui, para que o pessoal conheça um pouquinho do Nelson Rodrigues. Às 8h15 da manhã, a coordenadora do curso de jornalismo, Maria Zaclise, e a coordenadora do curso de publicidade e propaganda, Cristiane Monteiro, deram início à abertura da Semana da Comunicação. Às 8h30, a professora Adriana Coca apresentou um filme dos alunos de publicidade baseado em uma das crônicas de A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Às 8h45, a estudante de jornalismo Camila Carraro apresentou o seu artigo. Essa conversa é velha para Chuchu, uma análise semiótica da linguagem de Nelson Rodrigues aliada aos bordões de O Beijo no Asfalto. Por fim, os professores Marcelo Lima, Cláudio Freire e Adriana Baggio fizeram uma análise entre o texto literário, o jornalístico e o publicitário. A escolha do tema, Nelson Rodrigues, deu-se basicamente pelo fato de que na próxima quinta-feira, dia 23, se comemora o centenário do nascimento deste autor, que é extremamente importante no cenário da dramaturgia, da crônica esportiva e da literatura em geral do Brasil. 1.000 quilômetros de rodovias do Paraná devem receber obras nos próximos 5 anos. O início dessa ação do governo estadual vai ser no próximo mês. O custo total do projeto é de 50 milhões de reais. Alguns trechos vão receber segunda pista e outros, acostamentos, terceiras faixas, acessos, marginais, trevos e viadutos. Ainda não foram definidas as rodovias que vão ser beneficiadas. Uma parceria entre os cursos de Biologia e Design da Universidade Positivo instalou 46 ninhos artificiais para atender as diferentes espécies de pássaros no campus. No último sábado, 18 de agosto, alunos de Ciências Biológicas e do curso de Design se reuniram para dar início ao projeto Instalação de Ninhos Artificiais na Universidade Positivo. A ideia do projeto surgiu ainda no ano passado, mas foi neste ano que os alunos conseguiram colocar ele em prática. A área de Biologia fica responsável por investigar e monitorar os ninhos artificiais instalados no campus. Já o curso de Design foi responsável por construir estes ninhos. Cada aluno fazia uma casinha e assim que terminasse as casinhas, a gente iria colocar essas casinhas no bosque para a gente poder ver qual seria a utilidade dessas casinhas no sentido de cooperar com os passarinhos, com a natureza. Foram criados 2 tipos de modelo para que várias espécies de pássaros possam utilizar esses ninhos. Durante a manhã, alunos e professores saíram pelo campus para fazer a instalação de 46 ninhos artificiais. Pontos estratégicos e árvores foram sinalizadas para facilitar todo esse processo. Além de proporcionar experiência acadêmica, um dos objetivos desse projeto é auxiliar na preservação dos pássaros da região. Aqui no bairro mesmo, Campo Comprido, a gente pode ver que tem muita construção, então as aves estão perdendo o habitat delas, sabe? E tem muitas aves que só nidificam em ninhos na altura mesmo de árvore. Então com esse projeto vai ser importante porque a gente vai colocar os ninhos artificiais
e vai ver quais espécies que nidificam por aqui. Isso é importante para a conservação delas também. Neste mês de agosto foi iniciado o projeto Instalação de Ninhos Artificiais no campus Ecoville. O objetivo é aproveitar a primavera e o verão, estações do ano em que a fauna começa o seu processo de reprodução, para analisar como estes ninhos estão sendo utilizados. A partir desse projeto é possível saber quais pássaros se reproduzem no campus, conhecer a fauna e estudar o comportamento dessas aves. Um projeto como esse a gente consegue verificar, por exemplo, quais são as aves que utilizam cavidades naturais aqui na universidade. Dá possibilidade para que esses animais que utilizam essas cavidades naturais, né, que normalmente se abrigam ou reproduzem nessas cavidades, eles conseguem se instalar, então eles têm espaço para isso. Quando a gente retira árvores de um local, né, que é a fragmentação dos ambientes, você retira também esses locais de utilização dos animais. Então auxilia que ele consegue ter um local para abrigo, ele consegue se reproduzir, chocar os seus ovos. As análises e pesquisas começam já nas próximas semanas e vão até agosto do ano que vem. Desde 1987, Curitiba não passa por um período tão grande de calor e seca em pleno inverno. É o chamado veranico, fenômeno que já dura 20 dias na capital. As altas temperaturas devem continuar até sexta-feira, dia 24. E por falar em tempo, hoje o dia amanheceu com temperaturas mais amenas em todas as regiões do estado. Mas o tempo abriu e aumentou também a sensação de calor. Para amanhã, a previsão é de que a temperatura siga um pouco acima da média, entre 12 e 24 graus. No litoral, o calor continua e a mínima é de 17 e a máxima de 26 graus. As unidades da Rede Municipal de Saúde estão abertas para a Campanha Nacional de Atualização Vacinal. A ação é voltada para crianças com até 5 anos e vai durar até sexta-feira. As 109 unidades de saúde espalhadas por Curitiba estão distribuindo vacinas para crianças menores de 5 anos. Isso se deve à Campanha Nacional de Atualização Vacinal, realizada pelo Ministério da Saúde. A campanha começou no sábado e segue até a próxima sexta-feira. Seu objetivo é pôr em dia as vacinas atrasadas. A mãe, Kênia Coelho, trouxe a pequena Clara, de 4 meses, para vacinar. É importante para manter a saúde das crianças em dia, né? Principalmente para os pais que não têm tempo durante a semana, ou que acabam por um motivo ou outro deixando falta de tempo, não vacinando corretamente, colocar tudo em dia, né? Além da vacinação, o Ministério da Saúde está com 2 novidades, a vacina pentavalente e a dose injetável contra a poliomielite. A população vai poder contar com remédios mais eficientes. A tetravalente e a hepatite que ficou numa vacina só, que é a pentavalente. Então 2 agulhadas ficou numa agulhada só. É a vacina pentavalente, que está com 2 vacinas conjugadas. Além dela, a poliomielite inativada, que é contra a polio, mas é injetável, não é a gotinha e a polio que vem injetável dessa vez. Ataques a bancos no Paraná cresceram 94% no primeiro semestre deste ano. No Brasil, a média é de 6 assaltos por dia. Os dados são da terceira pesquisa nacional de ataques a bancos divulgada hoje em Curitiba. São Paulo é o estado que lidera um ranking, com 289 ataques. Em segundo lugar, aparece Minas Gerais e em terceiro, Santa Catarina. O Paraná é o 4º estado com maior número de ocorrências. Além das palestras, a Semana de Comunicação também oferece aos alunos oficinas. Veja agora quais são elas. Ampliar o conhecimento dos alunos em diversas áreas. Esse é o objetivo das oficinas da Semana de Comunicação. As aulas são de jornalismo segmentado para o público jovem, meu primeiro layout, planejamento de produção em cinema, prototipação rápida com Arduino, leituras fotográficas de Nelson Rodrigues, fundamentos do marketing, stand-up, crônicas viajantes, jornalismo político, como montar um site e roteiro de audiovisual. Nesta segunda-feira começa aqui na Universidade Positivo a segunda semana de comunicação. Este ano o tema é uma homenagem ao centenário de nascimento de Nelson Rodrigues. Durante os 3 dias de programação, os alunos têm a oportunidade de participar de 11 oficinas diferentes,
sendo uma delas a de jornalismo político. Bom, a proposta da nossa oficina, é discutir justamente nesse período que nós estamos vivendo agora no processo eleitoral, trazer para discussão algumas questões que dizem respeito ao papel da mídia com relação ao campo político. Então, nós trouxemos aqui um estudo de caso, um estudo quantitativo sobre o escândalo dos diários secretos na Assembleia e procuramos trabalhar com eles essa questão, esse poder, digamos assim, que a mídia tem exercido ultimamente no papel de conscientização e de trazer à tona os assuntos que, de outra forma, talvez ficariam obscuros para a sociedade. Como a Semana de Comunicação tem como tema o centenário de Nelson Rodrigues, confira agora os destaques da sua biografia na reportagem de Ailime Camaia. Nelson Falcão Rodrigues nasceu em Recife em 1912. O leonino foi dramaturgo, jornalista, escritor e cronista esportivo. Com 4 anos, se mudou com a família para o Rio de Janeiro e lá conheceu uma de suas maiores paixões, o Fluminense. Nas suas cariocas é que Nelson encontrava os personagens e histórias para o jornal Amanhã, jornal de seu pai, onde começou a trabalhar como repórter policial com 13 anos. Passou por jornais e revistas com a seção de crônicas A Vida Como Ela É. A Mulher Sem Pecado foi sua primeira peça, e a ela se seguiram outras 16. Foram nas obras de Nelson que gírias e expressões tipicamente cariocas ganharam os palcos. Toda mulher gosta de apanhar, mas somente as normais que não gostam, E a falta de amor na sociedade é o câncer. Então ele sempre repete o bordão. O importante é o casamento, o importante é o casamento. E o Nelson tem uma pitada de crueldade no texto que ele escreve. Marca a ferro o rosto dela, humilha, mas não seja violento, só humilha. Que o uso dos bordões do Nelson era mais uma forma dele mesmo se autopromover ou conseguir um número maior de leitores, do que propriamente algo inovador, Escrevendo sobre temas como a hipocrisia da sociedade carioca, o erotismo e os desejos humanos, Nelson Rodrigues foi um autor polêmico. Então mostra um pouco essa vida de aparência da sociedade, de uma certa alta burguesia, e ao mesmo tempo os desejos mais escondidos, que vão estar no indivíduo, mas que vão transparecer na linguagem. Mulheres tiraram os sapatos e começaram a vaiar e jogavam os sapatos em cena no fim da peça. E disse que Nelson Rodrigues se sentiu extremamente grato, porque ali ele soube que ele mexeu com a sociedade. O que o Nelson Rodrigues traz é a inovação mesmo, com o vestido de noiva, porque a montagem foi muito inovadora e o texto também é muito inovador. Porque ele trabalha com várias vozes, e com vários níveis narrativos. Ele trabalha com 3 níveis narrativos, o nível da memória, o nível da alucinação e o nível da consciência. E isso ele inovou, na época não se usava esse tipo de coisa. Então, quando ele estreou, por exemplo, o Vestido de Noiva, Zimbinski, inclusive, foi quem dirigiu, era uma coisa que não se ouvia falar. Imagine se trabalhava com esse tipo de imaginação, de criatividade. E ele fragmentar a peça de teatro, e não fazer uma peça de teatro necessariamente linear, mas com planos diferentes, planos narrativos diferentes. Que hoje já é uma coisa extremamente natural, mas que foi Nelson Rodrigues que trouxe para nós. Quando faleceu em 1980, deixou para a posteridade dezenas de peças, crônicas, contos e romances. Sua obra inspirou novelas e filmes. O grande herdeiro do Nelson Rodrigues é o Plínio Marcos, porque ele trabalha muito com a violência, com o tema da família, com situações em que o ser humano vive situações bem limite. E essa influência a gente nunca vai poder, de fato, mensurar, porque o homem era extraordinário. Tanto que nós estamos aqui falando do centenário do nascimento dele. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Você pode participar do nosso telejornal. Envie dicas e sugestões para o tela1@up.com.br. E amanhã você confere a edição 1000 do Tela 1. Além disso, a cobertura da abertura oficial da Semana de Comunicação,
com o biógrafo de Nelson Rodrigues, Rui Castro. Até lá!